Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Pode Resolver. Eu acho interessante essa questão por ser mais uma deferência, né? Nós temos algo em comum, a Bárbara e eu, que nós fomos alunos da Isadora na graduação. E eu lembro de quando lecionava, né, que tinham algumas turmas que eram mais heterogêneas, né, pessoas mais jovens, mais experientes ali, que até os senhorzinhos, 60 a mais, eles chegavam, ô doutor, professor, não sei o que, tinha assim uma deferência. Eu acho que no direito acontece muito isso também, né? Eu acredito. A gente gosta das formalidades, né? É uma profissão bem assim... É verdade que tem que usar aquele vestidinho para poder falar no tribunal? Qual você diz? A veste talar? Veste talar. Tem, com cordinha, com cores indicativas e tudo, né? Você tem, Bárbara, uma dessa guardada em casa ou não? Não. Se que não tiver, o AB fornece. Providenciar. Entendi. Vamos falar um pouquinho da história de vocês, o que vocês fizeram para chegar até aqui e por que, né, quiseram se tornar advogado. Porque a gente tem uma questão, às vezes, coloquial ali de que advogado se tornou advogado porque não conseguiu passar num concurso melhor ou porque não teve uma outra oportunidade. Ou porque não sabia o que faria, né? Já ouvi isso também. Também já ouvi. Você é tão inteligente, por que você não é promotor? Por que você não é juiz, delegado, enfim, outras profissões? Mas o direito, ele dá esse espectro maior para a gente, né? De que nós possamos escolher dentro das várias profissões que são possíveis. Começando por você, Bárbara, por quê? Eu. Bom, quando chegou esse momento de escolher a faculdade, enfim, eu fiquei muito indecisa. Pesquisava bastante, fazia aqueles testes e eu sabia o que eu não gostaria de ser, que era ir para a área da medicina ou ir para a área do direito. Eu falava, bom, não vai ser esses dois, eu vou ter que achar outra coisa. Meus pais queriam que eu fizesse engenharia, cada um queria que eu fizesse uma coisa. E fui pesquisando as grades, enfim, fiz um teste na internet e deu Direito, Ciências Humanas, e eu vi a grade da faculdade de Direito e me apaixonei. Filosofia, Sociologia, toda essa questão. Aí eu não me enxergava em outra coisa sem ser o direito. Mas eu não queria advocacia porque eu tinha uma visão leiga, assim, não tinha conhecimento. E então eu entrei para a faculdade querendo a magistratura. Só que nos estágios em gabinete eu vi que eu comecei a me interessar pela advocacia. E aí quis ir em escritório de advocacia estagiar e me apaixonei completamente. Acabei indo para o que eu falei que eu não queria, mas hoje em dia não me vejo em outra coisa. Bacana. E vocês, Isadora? Qual foi o trajeto? Eu também estava em dúvida, mas imagina, 17 anos, todas as dúvidas do mundo. Sim. E eu estava em dúvida entre administração e entre direito. E também cheguei a cogitar psicologia. Mas aí vi que não tinha muito jeito, assim, para psicologia, para ficar ouvindo demais e dando conselhos, assim, tão profundos, de cunho emocional, porque eu tenho um perfil mais objetivo. Então, aí sobrou administração e direito. Aí eu pensei, olha que raciocínio mais... na época era o que eu tinha. Eu pensei, se eu fizer direito, eu posso administrar. Mas se eu fizer administração, eu não posso advogar. Então, eu vou pelo mais amplo. Foi esse o meu critério. Só que eu também fui inspirada, por óbvio, pelos meus pais, né? Meu pai é formado em Direito pela Universidade do Norte Pioneiro, exerceu durante um bom tempo a advocacia. E aquilo também, para mim, foi inspirador. Mas depois ele tinha deixado a advocacia e estava... Era uma possibilidade também, né? Mas eu acabei optando pela advocacia e eu acho que eu fiz uma feliz escolha. Mas você falou que pensou em psicologia. Você atua predominantemente na área de família hoje em dia. Não tem um pezinho de psicólogo ali? Porque muitas vezes eu, acompanhando ali a rotina do escritório, eu vejo que um atendimento teu demora 1h30, a pessoa falando e contando a história. Não tem que ter um pezinho assim de paciência, de psicóloga? Tem que ter bastante paciência, tem que se colocar no lugar da outra parte, tem que levar em consideração alguns sentimentos, porque eu percebo que algumas ações de família, o problema nem é tanto jurídico. O problema às vezes é psicológico, é alguma questão emocional ali não resolvida, que precisa ser solucionada independente do resultado do processo. E às vezes solucionando, em algumas situações, não todas, mas às vezes solucionando essa questão psicológica, o processo acaba terminando num acordo, alguma coisa nesse sentido.
Então, tem um pouco, sim, de psicologia dentro da área de família. A advocacia, no geral, você tem muito que, às vezes, ser um pouco de psicólogo, assim, né? Que a gente tem, acima de tudo, saber ouvir o problema da outra pessoa para passar isso, não. E eu acho também que o que tem em comum entre essas duas profissões é o fato de que a pessoa te procura quando ela tem problemas específicos. No caso da psicologia, às vezes a pessoa pode não identificar especificamente esse problema, mas ela tem um problema que o psicólogo vai identificar como específico e tratá-lo, né? Isso é interessante, que eu sempre brinco com os meus clientes. Eu chego, tudo bem. Doutor, se estivesse tudo bem, não estava aqui. É quase impossível que alguém que tenha 100% dos problemas resolvidos vá até o escritório do advogado, porque, né? A gente, na verdade, é uma profissão meio mal vista, vamos colocar assim, entre aspas, porque a pessoa só vai no advogado realmente quando tem problema. E muitas vezes o problema ela já tentou resolver. Ela já tentou da forma dela resolver, e quando ela chega para você, você já é a última esperança dela. E eu lembro dessa questão de vocês falando sobre a escolha do direito, eu também sinto que o direito me escolheu. Eu fiz um vestibular para cada curso, e daí eu fui sendo aprovado, ADM, marketing, direito. Eu falei, poxa, vai ser direito, porque foi na UniOeste aqui em Foz, então era a universidade pública do lado de casa, não precisaria sair de casa. E foi realmente assim, uma escolha muito acertada. Eu acho que os traços de personalidade que nós todos temos ajudam, né, nessa questão do direito. Eu lembro que quando eu saí do meu primeiro trabalho efetivo de advogado, eu trabalhava no núcleo da defesa dos direitos da infância e juventude, da qual a Isadora foi coordenadora por um tempo. E eu lembro da fala da juíza, no último dia, na minha última audiência, depois de 2 anos de contrato, encerrou aquele período, ela falou assim, doutor, eu desejo boa sorte para você na tua carreira e eu espero que você nunca perca a combatividade que você tem aqui. Porque a função do advogado, acho que você recebe o problema do outro, ele se torna seu problema e você vai brigar por ele com unhas e dentes. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que você tem que fazer... Por que tem prerrogativas de advogado? Por que tem uma série de postulados ali processuais para você defender? Porque não é a minha vontade, né? Eu estou defendendo o outro, que eu acho que é mais difícil ainda, porque quando é você se imbui daquele ódio, né? E vai para cima. Mas quando é do outro, você tem que ter uma abordagem mais técnica, né? E muitas vezes a facilidade que a gente tem é falar a mesma língua do juiz, porque todo mundo fala o juridiquês, né? Para conseguir se comunicar. Então, assim, eu acho que o direito tem essas nuances, essa paciência necessária, porque muitas vezes você quer resolver, mas existe um processo no caminho. E o que você falou é muito verdade, porque a gente atua em nome do cliente. Por isso que a gente recebe um mandato, né, uma procuração. Nós atuamos de forma técnica, científica, de acordo com os preceitos da ciência do direito, mas como se fosse o cliente. Como se fosse o próprio cliente resolvendo. Só que a gente busca as soluções que estão à disposição dentro daquilo que a gente estudou do ordenamento jurídico, que é o que o cliente geralmente desconhece. Então, por isso que ele te contrata, né? Por isso que ele te nomeia representante dele. E a gente tem que fazer as vozes do cliente. E uma grande dificuldade que vocês encontram, assim, a Bárbara está com quanto tempo na advocacia? No primeiro ano ainda? Primeiro ano de advocacia. Né? E vocês, Adora, quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Então a gente tem dois... Até parei para contar, porque passa tão rápido. Será que é isso? 2 marcos temporais aqui, né? Qual que é a dificuldade de quem está começando hoje na advocacia? Uma das principais dificuldades que eu encontro é ter cara de novo. E voz também de novo. Às vezes não tô nem ali de frente com o cliente ou com a pessoa, mas a pessoa ouve a voz e fica já... nova aí. Mas acho que de outras formas a gente consegue lidar com isso. Não vai falar o contrário, que é mentira. Não. Mas é isso eu acredito que seja um problema inicial, né? Porque nós passamos por isso, nós também iniciamos. E eu também tenho cara de novinho, o Diogo também. Cara de novinho. Então a gente em algum momento deve ter sido questionado, né? Ainda que internamente, ainda que a pessoa não tenha verbalizado isso, pela aparência física. Porque parte-se do pressuposto que uma pessoa mais antiga na profissão tenha mais experiência, como de fato tem. Mas isso não desqualifica os iniciantes, por óbvio, porque o direito é ciência. Então, se um profissional recém-formado é bem dedicado aos estudos, bem comprometido com uma prática profissional
que já dá para adquirir durante a faculdade pelos períodos de estágio, eu acho que isso não deve desqualificar. Claro que a experiência dos anos nos dá uma grande sabedoria, um discernimento, um jogo de cintura, uma capacidade maior de improviso, porque afinal você já viveu quase todas as experiências. Não todas, porque isso é impossível. Mas dentro da experiência que a gente viveu, eu acho que uma grande dificuldade aí é a gente sempre ficar dependendo dos outros para concluir o seu trabalho. Então, a gente depende do escrivão fazer o mandado de averbação para finalizar o inventário, né? O formal de partilha para finalizar o inventário, desculpe. O mandado de averbação para finalizar o divórcio e assim por diante. E também, às vezes a gente fica dependendo do juiz dar a sentença para concluir o caso. Fica dependendo do contador devolver o processo com a perícia contábil realizada. Então, a gente depende muito do trabalho do outro. E uma grande dificuldade, que até foi comentada no congresso do qual nós acabamos de participar, uma grande dificuldade, eu acho que é a ineficiência dos processos executivos. Às vezes você fica 2 anos, ou até um pouquinho mais, dependendo da complexidade da causa, conduzindo um processo judicial, aí chega na fase de execução e você não entrega aquele resultado que o cliente já ganhou. Porque o devedor tem vários mecanismos para fraudar a execução, coloca bens em nome de terceiros, tira tudo da conta, enfim, todos aqueles atos de fraude à execução, e aí você fica conduzindo o processo de execução, pedindo diligências atrás de diligências, e aquilo não se concretiza. Acho que isso é uma dificuldade. E sendo advogado iniciante ou não, eu percebo que até no evento, como a doutora falou, é essa questão da demora no sistema judiciário, né? Das decisões, enfim. Tem uma questão interessante que talvez quem nos ouve não saiba, mas o Brasil é o país no mundo que tem mais advogados, né? O Brasil sozinho tem mais advogado que o restante do mundo todo. Então, assim, fazendo uma comparação, você pega empresas estrangeiras, eu vi, por exemplo, um exemplo, né? A General Motors lançando uma nota dizendo que o Brasil é responsável pela maioria dos processos que eles têm no mundo a nível de processo trabalhista. Então, assim, a nossa cultura é de processo, né? De judicializar. Nós somos, assim, a sociedade litigante. E eu acho que o grande consumidor do Poder Judiciário ainda é o Estado. É o próprio Estado. Né? Porque a gente vê situações aí junto a INSS, que tudo há necessidade de judicializar. Situações, eu que atendo muito servidor público, o Estado sabe que tem que pagar a remuneração na data X do valor Y, e não o faz por alguma limitação orçamentária ou por alguma decisão política, e você tem que judicializar para conseguir o direito à pessoa. E outra questão também que eu acredito, Diogo, que faça com que o Brasil seja um país bastante litigante, né, que acesse muito o Poder Judiciário, não só pelo número de advogados, porque isso também traz uma acessibilidade, né? Com relação ao Poder Judiciário, você ter advogados à disposição para entrar com as ações e fazer as defesas e assim por diante. Mas também o fato de que a gente não tem uma cultura de prevenção. Você falou, eu também, e acho que a Bárbara também concorda com isso, que a pessoa só te procura quando tem um problema, porque ela não pensa na prevenção. A advocacia preventiva, ela é pouco desenvolvida no Brasil. Sim. Isso é uma culpa dos advogados? Pode ser. Mas eu acho que é uma questão maior, mais macro. É uma mentalidade do brasileiro. Não programar o óbito. Então, as pessoas não programam, não fazem uma programação patrimonial. Aí, quando falece, tem que fazer isso no plano do inventário, que geralmente dá disputas judiciais. Enfim, a gente não tem essa advocacia preventiva na área trabalhista, na área tributária. A pessoa prefere não pagar o tributo do que fazer um planejamento tributário. E esperar o que vai acontecer. Exato. Ela assume um risco gigante. Até falando nisso, a gente já conversou algumas vezes sobre isso no escritório, mas de ter uma visão um pouco mais global, né? Quando a gente atende uma empresa ou quando atende uma família, você está resolvendo um problema de família, mas às vezes está criando um problema sucessório. Né? Você está resolvendo a área trabalhista na empresa, mas está resolvendo a área trabalhista e criando um problema tributário. Então, assim, eu vejo que pelo menos popularizou-se a questão da holding familiar, quando se fala de sucessões, e também, assim, um planejamento um pouco mais robusto dessa questão previdenciária, da própria pessoa, enfim. E a gente está às portas de uma nova legislação tributária que vai embaralhar toda a situação. Nessa área de sucessões, há a previsão do aumento em 100% do valor do imposto, né, referente à morte da pessoa e o patrimônio que ela vai deixar. Então, talvez seja um momento interessante para que as pessoas que tenham, né, esse pensamento um pouco mais preventivo hajam para evitar aí um dispêndio de valores desnecessários lá na frente, né? Porque se a gente falar, vai aumentar de 4% para 8%,
beleza, 8% de uma garrafa d'água de R$3 é uma coisa, mas quando você amealhou um patrimônio a vida toda e deixou ali 3, 4, 5 milhões, 8% já é um valor um pouco maior, né? Bem significativo. Mas para isso você tem que ter uma mentalidade preventiva, né? Coisa que a população brasileira como um todo, assim, quase não tem. É igual dívida trabalhista. Às vezes o patrão olha e fala, deixa para pagar em juízo, né? Deixa para pagar quando vai entrar com a ação. Não é assim? Por que já não resolve, né? Esse costume de deixar tudo para última hora. Né? Ou para depois. Ou quando a bomba estourar. Mas aí quando a bomba estourar, o que tem para ser feito, de repente, não seja tão efetivo ou não alcance um resultado tão desejado quanto se ele tivesse agido antes. E tem uma situação que vocês duas falaram, que é essa questão, muitas vezes, de depender dos outros enfim. É lógico que a gente sempre busca resolver o problema do cliente pelo caminho mais rápido e dentro de uma técnica jurídica. Mas, muitas vezes, a vontade do cliente também ela não é no intuito de resolver. Eu já recebi clientes que o cara falou assim, doutor, eu pago quanto for preciso, mas eu não pago 1 centavo para aquela pessoa. No direito de família isso tem muito. Então, assim, e eu vejo assim, a gente agora tem uma abertura muito legal com o extrajudicial, né? Poder resolver as coisas por cartórios. Então, você consegue fazer lá um inventário extrajudicial, um divórcio. E muitas vezes você sente uma resistência da parte porque ela não quer resolver o problema, ela quer provar que está certa. Né? E tem assim essa questão muitas vezes envolvendo esses interesses. E é lógico que para o advogado a gente tem que representar, a gente tem um mandato do cliente, mas tem que apresentar também para ele as possibilidades, né? Às vezes o cara ele quer resolver, mas quer resolver do jeito dele. E aí você estava falando sobre uma questão, e aí questiona as duas, de que a gente tem algumas dificuldades e tem, lógico, uma questão de mentalidade litigante. Mas vocês não acham que a universidade, a nossa academia de direito, né? Nós 3 aqui formados em direito, ela não prepara a gente pro litígio? Porque assim, eu não me recordo, pelo menos na grade da minha universidade, de ter uma matéria voltada para mediação, arbitragem e conciliação, por exemplo, meios alternativos de resolução de conflitos. Ou de ter uma matéria ensinando a falar ou advogar em extrajudicial. Né? Eu vejo assim, você tem processo civil, né? Foi minha professora aqui. Só um parênteses, a Dora sempre falou muito, né? Chegava às 7h15 na aula, assim, pontualmente, de terninho, arrumadinha. Falava até 10h40. Sem parar. Sem parar. A gente brincava que não sabia como é que ela tomava ar para conseguir falar tanto. Mas é uma excelente professora, aprendi muito. Mas vocês sentem, você que se formou mais recentemente, Bárbara, você sente que a academia ela não forma a gente de uma forma adequada para o mercado de trabalho? A prática a gente aprende só depois que se forma, assim, ou nos estágios na faculdade. Mas a faculdade em si, no Brasil em geral, é muito mais uma teoria e pouca oralidade e prática. A matéria de mediação, ela é tão importante, Diogo, você tocou no assunto, né, que você não teve, mas nas últimas resoluções do Ministério da Educação, eles exigiram a inclusão da mediação e arbitragem para ver se implantava essa cultura da paz, que inexiste no nosso ordenamento. Mas sim, as faculdades, elas são mais voltadas para a condução do processo judicial. Depois que o processo judicial já está instaurado e tramitando. Bom, eu, por exemplo, dou aula de processo, né? Processo contencioso. Como conduzir um processo judicial depois que ele foi proposto e está tramitando. E eu sempre falo, quando chega no tópico específico da audiência de conciliação e mediação, é importante conciliar, é importante mediar e explico lá todas as vantagens na conciliação. Mas é mais voltada, sim, para uma atividade mais de litigância. E você já ouviu aquela frase de que às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa sentença? Porque vamos fazer uma digressão filosófica aqui agora. Digamos que a Bárbara e eu tenhamos um problema entre nós e nós não conseguimos resolver através da mediação ou da conversa direta. A gente vai chamar uma terceira pessoa, que é desconhecido tanto dela quanto minha, e vamos chamar essa pessoa chamada juiz e falar assim, decida sobre a nossa vida, o que é melhor, quem tem razão entre nós dois. Não é uma situação assim, porque você deposita, uma das partes sempre vai se sentir injustiçada, se não as duas.
né? Então você deposita a esperança de resolver o teu problema a um terceiro que você não conhece. Então a chance de você ter uma insatisfação, de se achar injustiçado é grande. Por ambas as partes, inclusive, né? Se a gente for pensar, filosoficamente falando, é até meio esdrúxulo. Porque a pessoa que vai decidir sequer presenciou os fatos, né? Sequer presenciou a discussão, sequer sabe da história da vida da pessoa. E ela vai decidir. E ela tem que decidir, né? Tem que decidir. E vai impor uma decisão. E o acordo, pelo menos um bom acordo, as duas partes saem ganhando. E no judicial, a não ser que dê acordo judicial, é uma parte ganha e outra parte perde, né? Então... E dizem que nos casos de parcial procedência agrada a ambas. Eu diria que desagrada. Sim, verdade. E no dia a dia, assim, qual é a recompensa? Tirando, lógico, a questão muitas vezes voltada ao financeiro, mas qual que é a recompensa? Por que você se dedica tanto? Vocês falaram que estavam num congresso. Por que vocês levantam de manhã e vão todo dia para o escritório e se dedicam e se entregam para os processos, para os clientes? Qual que é a recompensa? Senti que eu pude resolver o problema do cliente, o que ele me trouxe. E a gratidão dele com relação a isso, né? Que é uma coisa muito... Acho que isso é o surreal, principal. Sim, o principal. Você vê que você ocasionou uma mudança importante e fundamental na vida da pessoa. E isso é em todas as áreas, não só família, na família especialmente, mas a partir do momento que você protege um patrimônio que foi conquistado durante uma vida de trabalho, você está valorizando a vida, o trabalho da pessoa, né? E garantindo para ela que ela usufrua do fruto do próprio trabalho. Mas eu também acho muito recompensador quando a gente desenvolve teses e que elas são aceitas e acolhidas. Eu acho isso muito gratificante também. É o desenvolvimento de uma ciência que é humana, que é do espírito, que é social. No frigir dos ovos, eu sinto que tudo é pessoas, né? Tudo envolve pessoas. Nós somos pessoas conversando com os clientes, passando essa história para o juiz. Porque a gente é um contador de história, né? Você ouve lá o cliente, você vai sintetizar isso, colocar numa linguagem jurídica e vai contar a história e perguntar assim, olha, meu cliente realmente tem razão? Do juiz, tem razão, tá aqui a procedência, ganhou o processo. Mas essa questão de recompensa é interessante porque são anos e anos de estudo para saber fazer o que a gente faz, né? Eu acompanho, lógico, a história de vocês por conviver, mas vamos colocar 20 anos de profissão, mais 5 de faculdade, né? Nesse entretempo aí, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, são situações que você só sabe resolver porque tem muitas horas de estudo por trás. E essa questão da resolução do problema do cliente, muitas vezes o cliente ele chega lá totalmente sem um caminho. Ele não consegue ver uma solução para o problema. Aí você fala, não, mas vamos fazer aqui, por esse caminho vai resolver. Nossa, era só isso. Mas é aquela velha máxima, né? Você demorou muitos anos para saber que era só aquele apertar de parafuso ali que resolveria. E lógico, eu não sei como vocês sentem isso, né? Mas você falou, ter a tua tese acolhida, etc. Eu sou especialista em direito constitucional, então é uma área assim, muito pequena dentro do direito e ao mesmo tempo muito ampla, porque tudo deriva ali dentro do ordenamento da Constituição. Então, essa semana, por exemplo, eu peguei lá uma situação de direito administrativo e resolvi com direito constitucional, porque se colocou em mesa ali o direito da proteção à família, enquanto o servidor foi lotado lá do outro lado do estado, a esposa dele estava lotada aqui, né? Você faz uma argumentação, olha, a família é mais importante que o direito à administração de colocar o servidor onde ela quer. E daí você traz isso a partir de uma resolução um pouco mais macro. E para mim, particularmente, eu não sei se talvez é esse o termo, mas eu sinto como se fosse um jogo, né? O processo é um jogo e eu gosto de ganhar. Vocês sentem da mesma forma, assim? Sim. Parece que tem assim, vou usar uma palavra de curitibano, tá? Não me leve a mal. Um tesão de ganhar o negócio, assim, provar. Não, eu tô certo, tá aqui, ó. Né? Aquela bandeira já dizia, né? Que o processo é um jogo. É um jogo, né? E eu não sei se vocês vão se identificar, mas você sentir que você fez um trabalho bem feito, isso pra mim também é uma das coisas mais gratificantes. Você fazer uma petição e ficar, nossa, arrasei. Minha doutora. Isso é legal, quando a pessoa fala assim, chega assim, meu advogado aqui vai ligar pra você, não sei, né? É interessante. E passando aqui, a gente tá em momentos diferentes. A Bárbara falou que tá no primeiro ano, eu tenho 12, a Isadora tem 20.
E para quem não sabe, o nosso número de ordem ele é vinculado às OABs dos estados. Então, a gente sabe mais ou menos quantos advogados tem no estado por razão do número. Então, a Isadora está na casa dos 30 Você vai fazer eu falar? 32? 33, né? 33 mil a minha inscrição. A minha já é 58. A da Bárbara já está nos 119.415. Então, 119. Da Isadora para a Bárbara são quase 90 mil inscrições depois. Então, a gente tem, né, uma expectativa de ter, no Brasil, até o final do 2030, 2035 no máximo, 2 milhões de advogados. Que é um número, assim, gigantesco. Qual é a expectativa para o futuro, para quem está chegando agora? Porque a advocacia de 20 anos atrás é diferente da advocacia de hoje. O que precisa fazer para ter um futuro brilhante, reluzente? Bom, a minha expectativa é que... Quanto tempo que você falou? Colocou um tempo? 10 anos. 10 anos? Em 10 anos, estar advogando ainda e conseguir me sentir muito orgulhosa da minha caminhada até ali. E com muito sucesso, ter ajudado o máximo de pessoas possível. E que a tecnologia, o acesso à justiça esteja muito maior e não seja tão demorado o judiciário, que é a questão que a gente estava falando antes. E execuções mais efetivas. São desafios. São desafios. Sonhar. Que não dependem de você, né? De repente, Sim. a gente até pode contribuir com alguma coisa, mas depende do Estado, né? Melhorar o serviço judiciário. Mas, já melhorou bastante, viu? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, uma ação de conhecimento rito comum, de um processo de complexidade média, demorava em torno de 6 anos, do começo até o fim. 6 anos. Então, quando hoje a gente fala em 2 anos, o ministro falou ontem no Congresso, já 2 anos 2 anos e 1 mês. Melhorou um muito. terço do tempo. Para mim, um processo judicial de 2 anos é um processo rápido, perto daquilo que eu experimentei no passado. E eu acho que a tendência é melhorar. Sim. Por causa do avanço tecnológico. Essa semana eu recebi a intimação de uma sentença no processo 94. Foi iniciado em 94, foi encerrado em 2023. Processo de improbidade administrativa. Então, eu já aconteceu de pegar processo mais velho que eu. Né? Eu sou de 88 teve a mudança da Constituição, já peguei processo de 84 que estava rolando na Justiça. Nossa. E você não era nem nascido. Não era nem nascido. Pois é. Esse é um desafio. Mas essa questão do futuro, eu vejo também que é uma tendência do judiciário ficar um pouco mais célere, embora as pessoas estejam acessando cada vez mais, e isso incha, sobrecarrega a máquina judiciária. Mas eu acredito que as tecnologias estão aí para auxiliar nesse sentido, como tem auxiliado, e eu, né, pelo menos durante esses 20 anos de profissão, prática, sempre advogando, vi que melhorou, que contribuiu. Mas eu acredito que, então, um acesso à justiça mais célere, mais efetiva, e eu pretendo continuar advogando. Pretendo continuar nas salas de aula e pretendo continuar advogando. Porque é uma profissão gratificante, é uma profissão realizadora, né? Eu me sinto realizada, acho que o Diogo também, a Bárbara também iniciando, mas já deve ter essa sensação. É uma profissão, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa. Muitas pessoas também já me questionaram, mas por que você não presta concurso? Eu acho que eu nunca prestei um concurso público, porque depois que eu comecei a estudar o direito, eu me identifiquei muito e durante os estágios também me identifiquei demais. E quando eu saí da faculdade, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer, advogar. E estou advogando até hoje. Então, eu pretendo continuar sempre que a profissão me permitir. E é uma felicidade, a advocacia nesse ponto é uma felicidade porque ela depende do teu intelecto. Talvez algumas questões físicas que vão se degradando naturalmente, em razão da idade, não atrapalhem a profissão. E a sabedoria, a experiência, a tarimba, né? O jogo de cintura e o próprio conhecimento do direito, eu acho que com o passar do tempo te auxilia na profissão. Então, isso é muito bacana. Diferente, por exemplo, de um atleta, que tem prazo de validade, a advocacia não tem prazo de validade. Uma modelo. Um atleta, uma modelo. Eu achei interessante você comentando que nunca fez concurso, né? Porque a gente que leciona, pelo menos eu perguntava no primeiro dia de aula, por que vocês estão aqui? O que vocês querem da faculdade de Direito? 80% levantava a mão, queria fazer concurso público. O número de pessoas que querem ser advogado já no primeiro ano é bem menor do que aqueles que querem fazer concurso.
E eu também fazia parte desse grupo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, vou ser delegado da Polícia Federal. Eu falei, poxa, profissão legal. O primeiro estágio que eu fiz foi na delegacia da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu. E eu lembro assim que eu falei, poxa, não é a expectativa que eu tinha com relação à questão. É um trabalho nobre, sim, você tem uma função social interessante, mas é muito mais burocrático do que prático, né, no dia a dia. E eu vi aquilo ali e falei, nossa, não era bem o que eu esperava. Mas quando você sai da faculdade, pelo menos a minha condição, porque você se forma, você está desempregado, né? Sim. Porque ao menos que você tenha já uma colocação em algum escritório e tal, você não tem outra fonte de renda. E eu fui fazendo alguns concursos de nível médio. E eu lembro que eu fui aprovado em alguns. E eu cheguei, por exemplo, na época meu chefe, né, colega de escritório, e falei assim, olha, eu passei no Banco do Brasil, né, ganhava lá, sei lá, na época 5 salários mínimos. Falei assim, quanto tempo eu vou demorar para ganhar esse valor na advocacia? Ele falou, olha, uns 2 anos, se você trabalhar bem. Falei, poxa, vou arriscar, né? Porque eu tinha lá 22 anos. Falei, não, vou arriscar, porque se daqui 2 anos eu não estiver ganhando isso, eu faço outro concurso, tento de novo. Então, até um certo momento da carreira, eu tinha um plano B, né? Porque eu tinha sido aprovado em vários pequenos concursos ali, concurso nível médio. Então, até acho que no 6º ano de advocacia, eu tinha concurso para ser nomeado. Mas depois, hoje em dia, né, eu não tenho plano B ou plano C. É a advocacia no A, no B e no C, porque é um negócio que realmente... A Isadora já falou isso, é uma pinga, né? É meio que vicia essa questão. É uma cachaça. Você acaba colocando ali muita energia naquilo e você vê as situações se desatando, se resolvendo. Realmente é uma questão assim que é apaixonante. E parece meio clichê, né? A gente fala, nossa, eu faço isso só pela paixão e direito. Não, mas tem uma questão remuneratória interessante. Eu acho que a gente tem que falar isso também para que a pessoa entenda que o trabalho especializado ele custa caro, né? Nada mais caro do que um advogado barato. E pegando esse gancho, assim, já encaminhando para o final, como que vocês veem, né? Você mais jovem, você mais experiente na carreira, a qualidade técnica, porque a gente coloca um pouco da culpa no judiciário, sim, tem a sua parcela de culpa, mas eu já fiz parte dos estagiários lá do Poder Judiciário e mesmo sendo estagiário, pegavam as petições para auxiliar ali na análise do magistrado ou até na própria secretaria, que eram assim, teratológicas, eram absurdas, né? A pessoa não sabia se comunicar no processo. Então, assim, como vocês veem a qualidade técnica hoje? É mais fácil, Isadora, advogar contra um advogado técnico ou contra um advogado sem a técnica jurídica? Infinitamente melhor você litigar do lado contrário com um advogado técnico. Porque o advogado que não domina a técnica, ele tumultua o processo, ele peticiona todo o tempo. Na audiência, a audiência vira um inferno. Porque eu já participei de audiência em que o colega nem era tão novo assim, né? Você já brigou em audiência? Não, então. Eu já briguei pelo direito, vamos dizer assim. Pelo cliente e pelo direito. Pelo direito do cliente. Mas que a conciliadora, isso que era uma audiência de conciliação. Onde você tem que ter uma postura totalmente voltada, uma postura da paz. E o colega berrou tanto do outro lado, era até virtual, que a conciliadora teve que mutar o microfone. Foi a primeira vez que eu vi uma conciliadora mutando o microfone, porque o advogado tem direito à palavra, né? Mas ele estava tão exacerbado, gritando tanto, que ele teve que ser mutado. Isso mostra uma falta de técnica, porque se é uma audiência de conciliação, você tem que vir com espírito conciliatório, ainda que você não queira fazer acordo. Mas esse é o mote da audiência, né? Essa é a tônica da audiência. Você ir imbuído de uma predisposição para o acordo. Ou chegar e falar, não tem acordo, sim, acabou. Ponto. E a gente percebe que por que berrar tanto? Porque não tinha técnica. É o desespero de quem não tem técnica. Então, atuar tendo na parte contrária uma pessoa que não tem técnica é infinitamente pior. Sem contar que ele não te desafia, né? Ele não te desafia. Quando um colega da parte contrária, você entra com uma ação, ele apresenta uma defesa fenomenal, aí você se desafia. Você tem que encontrar na defesa dele ou na jurisprudência, no ordenamento jurídico, um argumento jurídico que seja melhor, que seja mais adequado do que aquele que ele apresentou. Então, isso é desafiador, isso é bacana. Agora, você tem que falar na petição, assim, de uma maneira bem culta e bem delicada e bem polida, que o advogado não tem técnica e que, portanto, a petição dele tem que ser desconsiderada, eu acho pesaroso. Eu acho triste. Eu acho bem triste, porque não é isso que a gente espera de um processo judicial, né? E querendo ou não, quando um profissional é desrespeitoso, quando o advogado, né, é desrespeitoso, quando ele não tem técnica, quando ele tumultua a audiência, ele acaba contaminando a classe toda.
Porque o que os estagiários do fórum vão dizer? Ai, os advogados gritaram, brigaram. Acaba generalizando. E essa generalização, que acontece muito, acaba atingindo os bons profissionais que não atuam dessa forma. E essa falta de técnica prejudica totalmente o contraditório. Porque a gente fica, gente, o que essa pessoa tá falando aqui? A gente não consegue entender muitas vezes nem o que ele tá pedindo, de tão... E não consegue contestar, né? Uhum. E às vezes eu percebo que não é direito, é linguagem, né? É muitas vezes o domínio da língua portuguesa, é você ter uma capacidade, muitas vezes, de explicar, porque a gente tem que explicar a situação, porque você ouve, né? Quem ouve um conto aumenta um ponto, né? O cliente tem uma visão unilateral do problema, ele vai te contar, você vai interpretar, vai contar, quem está lendo vai entender um pouquinho diferente do que você quis contar, é normal isso. E eu vejo também, né? A gente comenta lá no escritório, a massificação também dos processos dificulta um pouco, porque quando você, Bárbara, você especificamente que atua em direito do consumidor, eu já tive situações do consumidor falar assim, olha, eu não quero entrar com aquela ação contra aquele banco, porque eles devem ter bons advogados e, né, a gente é peixe pequeno perto deles, mas a prática é um pouco diferente, não é? Sim. A massificação, muitas vezes a pessoa tá contestando algo que você nem falou. Então, assim, a pessoa só fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali e você fica, gente, mas eu nem pedi isso para ela estar. Então, isso prejudica, não é mesmo? E já encaminhando para o nosso finalmente, agradeço aqui a presença de vocês. Eu sei que se a gente ficasse conversando, a gente ficaria mais umas 2 horas, mas a gente tem outras convidadas, peço para que assistam. E mais uma vez, obrigado. Tá? É sempre um prazer compartilhar um tempinho com vocês. Eu sei que muitas vezes aquele cafezinho lá no escritório poderia ser transmitido, porque a gente tem umas discussões bem profundas sobre o direito, sobre a vida, mas eu queria trazer um pouco aqui de como é a experiência prática, né? A visão de quem está advogando no dia a dia, que é algo muitas vezes que é diferente do que o Dr. Google fala, né? Porque hoje em dia o cliente ele vai até nós tendo feito uma pesquisa prévia e fundamentada antes. Então, ele já chega com algo mais formatado, né? Mais enlatado. E a prática nem sempre se encaminha pelo mesmo caminho. Mas eu agradeço novamente, sejam abraçadas, tá? Pela nossa audiência. Espero que tenha umas 5 pessoas assistindo. E até a próxima. Obrigado. Até. Obrigada Muito pelo convite. obrigada. Estamos de volta com o nosso Pode Resolver, podcast voltado à mentalidade resolutiva. E nesse segundo bloco, com novas convidadas, doutora Aparecida, Eduarda, ambas colegas de escritório que me suportam no dia a dia, né? Mas mesmo assim aceitaram vir aqui hoje para a gente bater um papo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos começar perguntando para vocês um pedacinho da história, né? Por que do direito? Por que escolher esse mundo, né? Já que a gente tem uma infinidade de opções dentro do próprio direito, por que advocacia? Por que escolher essa área que muitas vezes vamos colocar assim, mal vista, né? Eu não sei se advogado tem uma boa visão. Na tua família, advogado é bem visto? Olha, na minha família é uma profissão muito honrada, né? Inclusive, eu fui muito direcionada para isso. Eu escolhi o direito porque eu queria fazer concurso público, né? Eu queria muito a carreira policial, porque o meu pai é guarda municipal e muitas pessoas da minha família também trabalham na área da segurança. E eu fui muito incentivada a fazer o direito justamente por isso. E eu acabei escolhendo o direito para prestar o concurso público, mas no meio ali da faculdade, com algumas experiências, vendo a vida profissional de alguns professores, inclusive da doutora Isadora, que foi uma grande inspiração para mim, eu acabei gostando muito e agora trabalhando no escritório também é uma profissão que eu acho muito linda, muito honrada, que eu espero seguir. Legal. E você, Aparecida, foi algo tão vocacionado assim? Bom, você já deve saber, mas desde pequenininha eu tinha um sonho de... não sabia que era cursar direito, mas que eu queria ser advogada,
porque eu via nos filmes, quando eu era criança, lá na década de... nos anos 90, nos filmes, aqueles escritórios de advocacia grandes e uma advogada toda pomposa, usando sainha lápis, terno. Então, eu pensava, eu quero me vestir igual essa moça. Parece aqueles memezinhos, né? Eu quero fazer direito para usar essa roupa. Enfim, mas quando eu era criança, tinha essa visão de que eu queria ser aquele profissional porque eu queria usar aquele tipinho de roupa. Essa roupa que você está usando hoje é dentro do espectro ou não? Mais ou menos. Não é sainha lápis, deveria, né? Para suportar o calor de Foz, mas hoje eu tô de calça. E aí, quando já na fase de escolher o curso, eu mantive a ideia de que eu queria cursar Direito. Não daí por conta do traje, né? Mas porque eu acredito na profissão e acho que o direito, ele te abre. E, geralmente, quando a gente entra na faculdade, todo mundo fala isso, né? Cursei direito porque abre um leque de oportunidades. E todo mundo geralmente entra na faculdade pensando em concurso. Eu, quando entrei, queria fazer concurso porque a questão da estabilidade naquela época era uma coisa importante. E quando concluí a graduação, a advocacia veio para mim como um presente, né? Através de você e da Isadora. E tô aí seguindo esse caminho e espero não, tem sido um caminho muito próspero e espero que ele continue assim. Superou as tuas expectativas? Superou, com certeza. Principalmente quando eu olho para o lado e eu vejo as dificuldades que o pessoal que ingressa, né, que inicia a carreira de advogado ou de advogada passa, principalmente por experiências das minhas amigas mesmo de faculdade que elas tiveram. Que elas enfrentaram no início, com certeza, superou minhas expectativas. Eu nem me coloco no mesmo balaio das dificuldades que os advogados iniciantes enfrentam, porque eu não sei se eu tive sorte, ou se eu sou competente, ou se Deus tem um carinho especial por mim, mas assim, eu acho que o meu início na advocacia foi diferente. Você acha que ter ingressado no escritório que já tinha uma estrutura com clientes, com um fluxo de trabalho, ajuda, né, nesses primeiros passos? Com certeza, porque o que é difícil, o que eu vejo, né, conversando com outras pessoas que ingressaram na advocacia, é como que você atrai clientes, né? Como que você... Conhecimento, todos nós saímos da faculdade tendo, mas como que eu vou me apresentar, como que eu vou conhecer o cliente, como que aquele cliente vai vir até mim? Não basta você ter um escritório, né? O cliente não vai estar passando lá na frente e vai ver o escritório e falar, tem que resolver aquele negócio lá, eu vou entrar aqui, não. Geralmente as pessoas, quando elas contratam um advogado, é por indicação, ou geralmente é porque ou o problema está ali batendo na porta e ela não tem mais para onde correr mesmo. Ninguém passa, tá andando na rua e entra num escritório. Não funciona assim. Então, eu vejo que começar num escritório que já teve um renome na cidade foi, assim, facilitou o meu início como advogada. É interessante isso, porque assim, eu sou gestor do escritório junto com a Isadora, né? E a gente vem nessa caminhada há 5 anos nesse escritório já, né? Eu tive uma experiência anterior que acho que eu fiquei mais 5, né? E tive mais um período de 2 anos trabalhando em outro escritório. E essa questão, a gente recebe muito currículo, né? E eu acho que as duas foram entrevistadas por mim, pelo menos na época que ingressaram no escritório. E a gente sempre busca um perfil assim de pessoas que queiram se superar, né? De ter esse sonho, dessa questão de construir, porque a advocacia é confiança no final das contas, né? E a partir do momento que você falou, por indicação, eu tenho o meu cliente lá que foi meu cliente criminal, mas ele está com uma situação de consumidor, né? Eu vou indicar para Eduardo, vem aqui e faça. O cliente, se você fizer alguma coisa errada, o cliente vai cobrar de mim, né? E é uma situação assim, eu acho que natural, porque eu vejo isso em outros caminhos também, né? Você oferta um emprego ou arruma um emprego para um amigo, o cara vai lá, faz uma caquinha lá, a pessoa que você pediu, ela vai falar, pô, cara, mas você me indicou aquele cara lá, ele só fez M, né? E para quem está chegando agora, né? Você se formou, teve ainda uma dificuldade extra que foi a pandemia, então uma parte da graduação teve que ser remota, enfim, e perde um pouco da pessoalidade, né? Daquele contato dia a dia, aquela conversa no corredor, que às vezes faz uma diferença.
Como que você enxerga hoje? Qual que é as dificuldades que você enxerga e também assim as expectativas, né? Já que você está chegando agora e talvez pegue um mercado um pouco mais inchado, com mais advogados, com uma concorrência um pouco mais acirrada. Então, terminar a faculdade no período pandêmico foi bem complicado mesmo. Eu saí de uma instituição e fui para outra no final da faculdade. E eu acho que isso me prejudicou um pouco, porque eu não tive exatamente esse contato, né, ao vivo com professores, com colegas. E também, inclusive, o meu estágio de prática, que era obrigatório lá na faculdade, eu fiz ele online. Então, acho que eu não tive muita experiência com atendimento ao público e tudo isso, que é muito importante no direito, porque na faculdade a gente aprende a prática. E atender o cliente, eu acho que é o principal, né? Você saber atender o cliente. Mas você está pagando os pecados agora. Agora eu tô tendo bastante prática. Bastante mesmo, ao vivo, pelo WhatsApp, por tudo. E o que eu espero daqui para frente é poder me especializar. Eu quero muito me especializar. Ainda não tenho certeza da área que eu quero. Direito do trabalho, com certeza. Menos direito do trabalho. Vem no Congresso de Direito do Trabalho, não tem como você falar que não, porque é direito do trabalho. Ai, Cida, aí você complica a minha vida. Mas eu quero muito me especializar. Eu tô gostando muito da área civil. E direito do consumidor eu gostei muito também, então eu quero me especializar, ainda não sei no que, tenho muitos objetivos daqui para frente, quero muito crescer, quero muito me dedicar, quero fazer pós. E é isso que eu quero daqui para frente, e trabalhar com a advocacia é o meu objetivo. Show. E para você, Cida, você já tomou uma decisão, né? Você quis ser advogada trabalhista previdenciária até esses dias. Você postou na tua rede social, só não gosta de direito do trabalho quem não aprendeu direito, né? Então, nós tivemos a mesma professora na graduação. Se estiver assistindo a gente, professora Carol, tuas aulas eram ótimas, mas o tema, né, pelo menos para mim, naqueles 6 meses de UniOeste lá, não me atraiu, não me brilhou os olhos. Em que pese tenho conhecimento sobre a área, porque, né, a gente atua em conjunto nas questões empresariais, é uma área que eu acho que tem assim algumas peculiaridades. E você, dentro da área do direito do trabalho, quais são as dificuldades que você encontra? Dificuldades? Bom, eu acho que se a gente pensar primeiro no atendimento do setor empresariado, a gente tem as dificuldades primeiro de empresas, né, que não se adequam. É óbvio que o direito ele tá para proteger todo mundo, e a gente sabe que existe muitas reclamações trabalhistas que não possuem razão de ser, mas algumas possuem sim. Então, eu vejo que a grande dificuldade, primeiro, para lidar com o setor empresariado é a empresa que ela não tem, né, uma ajuda ali consultiva, preventiva, né, de regularizar, de verificar o que não pode, o que pode. Porque muitas vezes a empresa faz errado porque ela nem sabe que ela está fazendo errado. E aí, quando ela tem essa consultoria preventiva, né, esse compliance trabalhista, que é o termo que está famoso hoje, a gente evita problemas futuros e, em eventual judicialização, muito provavelmente o prejuízo vai ser menor. E é fácil fazer esse compliance, trabalhar certinho, conhecer todas as normas no Brasil? O empresário que está ouvindo a gente, é fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil, mas vale a pena. Nós sabemos que existem reclamações trabalhistas que podem, assim, ter valores astronômicos, principalmente em razão de horas extras, que é o que geralmente pega muito as empresas. Eu lembro que a gente teve um caso comum, vamos contar um caos. De vez em quando a gente conta caos aqui. De um funcionário que trabalhou 8 dias numa empresa e entrou com ação pedindo uma situação de acidente de trabalho. Isso. Porque ele teve uma hérnia de disco. Exatamente. Né? Que é uma doença, enfim, um pouco mais grave de coluna e que, né, a literatura médica indica que há um tempo de evolução desse tipo de doença maior do que 8 dias. Exatamente, né? Que ela é uma doença crônica degenerativa, né? Então, ela ocorre ao longo de determinado tempo, né? Não necessariamente impossível que seja em 8 dias.
Mas, enfim, isso chegou ao Poder Judiciário e aí, né, o juiz tem que decidir com base nas provas que a empresa tem. E eu lembro que essa solução veio a partir da análise de um médico auxiliar, auxiliando na perícia, e que a partir disso a gente conseguiu implementar naquela empresa, pelo menos, uma camada de proteção no processo de admissão, que era fazer uma radiografia, né, para saber se a pessoa tinha... Uma radiografia custava o quê? R$50, e pelo menos naquele contexto ali, uma ação, não lembro o valor, mas passava de 100 mil. Então, R$50 que ele gastou no começo, ele economizou 99.950 lá na frente. Que é um exame bem simples, né? E do lado do trabalhador, qual que é a dificuldade? Aliás, qual que você gosta mais, empresa ou empregado? Eu não tenho um preferido, não. Eu acho que depende da situação. Como eu disse, se for uma empresa que ela trabalha ali dentro das normas, que ela tem todo o seu RH funcionando direitinho, eu gosto de trabalhar com empresas. E gosto também de fazer esse trabalho de prevenção, porque geralmente quando a gente faz o trabalho de prevenção, a gente pega a casa toda bagunçada, né? Não tem cartão ponto, não tem estudo de impacto ergonômico no trabalho, não tem nada. Então, mas aí a gente ajuda a empresa a se regularizar, ficar certinha e caminhar ali com as próprias pernas depois de um determinado tempo. Então, se for uma empresa nesse nível, eu gosto de trabalhar com a empresa. Uma empresa que queira resolver, queira trabalhar dentro das normas. Porque num primeiro momento, essa consultoria preventiva, ela pode parecer que é um gasto, né, para a empresa. Mas se você colocar na ponta do lápis a longo prazo, o passivo que a empresa pode evitar, se torna, assim, barato. Com certeza. E do trabalhador, se por um acaso a empresa for o contrário de tudo isso que eu falei aqui, com certeza eu vou gostar de advogar para o empregado, porque aí a probabilidade de êxito, né, ela é maior. E o advogado, ele, querendo ou não, ele trabalha pelo êxito da demanda, né? Eu sempre falo para os clientes, assim, nessa área trabalhista, tem um consumidor também, é muito comum que a gente faça um contrato de risco, né? Que você cobra um valor para ingresso, muitas vezes um valor ali, um salário mínimo ali, só para cobrir os custos iniciais, e um percentual do êxito da ação, geralmente lá 30% do valor da ação. E eu sempre falo para o cliente assim, eu quero que você ganhe R$1 milhão, né? Porque se você ganhar 1 milhão, você fica com 700 e me dá 300. Mas 30% de zero é zero. Então, se você perder a ação, eu também não vou ganhar nada, né? Eu doei, trabalhei aqui, me empenhei no tempo, mas não vou ganhar. Então, assim, é lógico que a gente faz uma triagem antes, e acho que é um ditado válido que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, a gente tem uma filosofia lá no escritório, não entrar com um processo que a gente sabe que vai dar errado só para agradar o cliente ou só para satisfazer o ego de uma ou outra parte. Porque, no final das contas, a gente vai ser cobrado, né? A gente vai ser cobrado. Você falou que ia dar certo e não deu certo, a culpa é de quem? A culpa do advogado, sempre. E, para vocês, para ambas, né? Qual é a recompensa que vocês encontram no dia a dia ali? Por que você acorda todo dia de manhã? Não é pelo salário, provavelmente, né? Mas qual que é a recompensa que você encontra no dia a dia, advogando ou auxiliando a gente? Porque só para explicar, a Eduarda hoje tem um papel crucial. Todo mundo que manda mensagem lá no escritório, a Eduarda responde. E vem da mensagem mais complexa, que a pessoa quer saber lá como que está a ação direta de inconstitucionalidade da terceirização da Polícia Penal no Paraná, que é uma ação que eu faço. E aquela outra pessoa que caiu na rua, tropeçou num buraco, ela quer saber se cabe um processo contra a prefeitura. Da onde que vem a recompensa desse trabalho? Para mim, atualmente, como eu tô ainda no começo de tudo, a recompensa é a experiência que eu estou ganhando lá no escritório. E também, acima de tudo, ter esse gostinho inicial, né? Eu falo que é um gostinho inicial porque eu ainda não posso trazer isso efetivamente como advogada, né? Mas de poder resolver nem que seja um pouquinho do problema do cliente, né? Às vezes só respondendo lá uma questão ou auxiliando em fazer alguma reclamação ou dando alguma orientação que para mim é básica, mas para a pessoa que não tem conhecimento pode mudar a vida dela. Para mim isso é uma recompensa. Mas não só isso, né? Você ajuda os advogados do escritório a fazer a petição. Tem umas lá que tem o teu nome lá embaixo, porque você fez ela do começo ao fim.
E aí a gente tem um papel meio que de docente, né? De professor, de corrigir, sentar aqui e falar, olha, nesse daqui vamos pensar dessa forma, porque o direito, para mim, ele é muito raciocínio lógico. Não sei se você tem percebido isso, se a Cida já com 5 anos aí ou mais de advogado já percebeu isso, mas é muito tomada de decisão em cima de se isso, então aquilo, né? Se ele vier por esse caminho, a gente vai por esse daqui. É um jogo de xadrez. É justamente por isso que eu disse que uma das minhas recompensas é ter essa experiência no escritório, porque eu acho que agora que eu tô começando a ter essa noção, essa lógica jurídica, né? Que antes eu não tinha, zero. Agora eu já tô tendo uma lógica maior, tô conseguindo resolver as coisas com um pensamento mais jurídico, né? Sabendo desenrolar algumas coisas. Isso para mim é recompensador, né? Sair do zero para estar onde eu tô agora. Sempre o primeiro degrau, ele é mais difícil, mas os outros vão ficando mais fáceis. Tranquilo. Depois, a Isadora veio aqui com 20 anos, falou que ainda é feliz na advocacia. A Cida tem 5, Cida? 6? Quase 6. Eu tenho 12. E a gente ainda está aqui, né? A gente permanece porque é um caminho que realmente é muito recompensante. Porque eu acho que a energia vem das pessoas, na real. Assim, bem na real. Assim, o dinheiro é legal, é ótimo, né? É bom você andar com carro novo, fazer viagens e tal. Mas no dia a dia, às vezes, aquele obrigado, aquele abraço, aquele Deus abençoe. Nossa, você me ajudou muito. E eu vejo isso nos teus atendimentos, porque você faz muito previdenciário também, né? E muitas vezes é uma população que é carente de tudo, né? Ela é carente de atenção, ela é carente de afeto, ela é carente da parte material. Muitas vezes ela vai lá em busca de um benefício que é um salário mínimo, para a maioria das pessoas é pouco, mas para ela é o limiar da vida dela, né? É a diferença que ela vai ter na vida. E de onde você extrai a tua recompensa nesses casos? Olha, eu acho que os casos previdenciários, eles me trazem diariamente essa recompensa. Às vezes lá no escritório, a Duda até deve ter presenciado, que às vezes quando eu tenho uma sentença de procedência ou tenho algum recurso provido no tribunal, eu dou um grito, né, da minha sala, delas já sabem o que está acontecendo. É notícia boa. Porque o cliente te traz uma história, né? E quando você tem uma sentença de procedência ou um recurso provido, né? É a história daquele cliente, a história de vida dele, que é um pedacinho da história dele que está tendo sucesso, que está tendo êxito. E na área previdenciária, você lida com questões muito sensíveis, né? Você lida ali com o alimento, né? A pessoa, quem está buscando ali um benefício de LOAS, né? Que é aquele benefício assistencial ao deficiente ou ao idoso, ou até um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ele geralmente está buscando aquele benefício para poder se alimentar, para poder ter o básico, né? Não é a exceção não é que eles buscam por luxo, não é. Todo mundo sabe disso. A realidade do Brasil, ela é muito ruim para essas pessoas que recebem um salário mínimo. Muitas vezes essa pessoa que busca um advogado, que teve um benefício indeferido pelo INSS, ela muitas vezes não tem comida, ela não tem dinheiro para pagar água, luz. Então, assim, quando você consegue aposentar ela ou que ela vai receber um benefício de LOAS idoso ou LOAS deficiente, você muda drasticamente a vida dela, porque ela sai de não ter o que comer para ter ali R$ 1.320 por mês, que, como o Diogo disse, para a gente pode parecer pouco, né? Mas para essas pessoas é tudo que elas têm no mês. Então, elas têm R$ 1.320 para gastar em 30 dias. Assim, isso faz a total diferença. E aí, quando eles me agradecem, né? Geralmente com Deus abençoe ou que... Um presentinho. Ou um presentinho. Às vezes teve uma que me levou trufas, outro que me leva milho, outro que me leva abóbora. Então, assim, e eles têm essa forma muito simples de agradecer, mas que, assim, se você for parar para observar, é uma forma, assim, genuína. Rara e genuína. Verdade. Porque aquilo para ele, eu mudei a vida deles. Então, assim, a recompensa é óbvio que o dinheiro é super importante, a gente não vive de fotossíntese, mas, assim, essa recompensa, esse agradecimento genuíno que eles trazem pra gente E você falou bastante dessa questão dos benefícios previdenciários. A gente, acompanhando as notícias, né, percebe que o INSS é um grande litigante do Poder Judiciário, né? O INSS tem muitos processos, né, a autarquia como um todo.
E o INSS erra muito na análise dos pedidos administrativos. Aquela pessoa que vai sem o advogado lá no INSS e dá entrada na aposentadoria. Minha mãe fazia isso, não sei se eu já contei para você, mas a minha mãe ajudou uns quantos amigos dela de mais idade a se aposentar. Eu lembro que era assim, um negócio voluntário, porque minha mãe não é advogada, minha mãe tem formação assim, mais básica com relação a essa questão. Mas ela era aquela pessoa que ia lá, pegava a lista de documentos, na época era um monte de formulário, tinha que pegar as carteiras de trabalho, fazer cálculo e tal, e levar no INSS. O INSS ainda erra muito na análise desses pedidos, ainda tem essa questão de uma análise um pouco mais assim, vamos negar aqui, se ela tiver direito, ela que procure o judiciário. Como que você que está no dia a dia percebe isso? Erra bastante. Eu não sei se com essa finalidade, né, de vamos analisar aqui por cima e se ela quiser, ela que recorra pro judiciário. Não sei se tem essa finalidade. Pode ser que sim, né? Porque eu espero que não. Eu, como contribuinte que paga o tributo, eu quero que quem tenha direito receba. Mas a gente percebe que essa interpretação, às vezes, ela é um pouco pró-governo e menos pro contribuinte. Mas assim, vamos contar um caso agora, então, para demonstrar como que existem erros grosseiros no INSS. De um cliente que eu atendi, que, né, enfim, em decorrência aí das mazelas da vida, ele tentou suicídio e deu um tiro na cabeça com uma espingarda. Enfim, e aí ele apresentou o pedido de auxílio-doença, ele não, a família, né, ele estava inclusive acamado, ficou acamado 60 dias no hospital, e o INSS indeferiu. Por quê? Porque, segundo o INSS, não havia incapacidade laborativa, ou seja, a pessoa apresenta um laudo indicando, né, que ela tem uma fratura no crânio. Um laudo médico, né? Um laudo médico com prontuário. E o analista do INSS, sem qualquer argumento, disse que não concederia o benefício, porque não constatou-se a incapacidade laborativa, por meio, né, dos laudos. Porque agora, depois da pandemia, né, editou-se uma norma em que poderia haver a concessão de benefícios através só da análise documental. E assim o fez. Mas o INSS indeferiu porque, segundo ele, uma pessoa que está acamada no hospital, não tem nem mais, não se locomove sozinha, tem incapacidade laboral. Então, assim, esse é só um caso que chega pra gente para demonstrar como o INSS erra, né? E o judiciário tende a corrigir esses erros? Você tem mais êxitos do que perdas no judiciário? Mais êxitos. Ainda bem, né? Porque se não fosse isso, a gente ia fazer o quê, né? A gente fica de mãos atadas. Mas ainda bem que a gente consegue, no Poder Judiciário, corrigir essas situações. Entendi. E projetando o futuro, né? Já encaminhando aqui para o nosso encerramento, até porque o nosso tempo é limitado, a gente poderia conversar a tarde toda, vocês sabem disso. Mas planejando o futuro, né? Sempre quando a gente faz entrevista lá no escritório, a gente pergunta: o que você quer estar fazendo daqui 10 anos? Mudou a resposta? Eu não lembro qual foi a resposta na época. Qual que é hoje a resposta? O que você quer estar fazendo daqui 10 anos? Não mudou. A minha resposta continua a mesma da entrevista, que é crescer dentro da advocacia. Quero estudar, fazer a minha pós e continuar lá no escritório, pretendo, né? Quer ficar rica advogando? Eu quero ficar rica, eu vou ficar rica. Eu não quero, eu vou. A gente tem uma brincadeira, né? Que tem algumas pessoas que quando fazem direito ali, acha que você se forma, coloca o terno no outro dia, a OAB te passa um cheque de R$1 milhão e você começa a advogar. Não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. O que é uma pena, né? Poderia ser, né? OAB, bora agilizar isso aí, hein? Providencia isso pra gente, por favor. E para você, Cida, que já está quase no 6º ano da advocacia, cuidando de mais de 100 processos hoje, né? Qual que é a expectativa de futuro? Manter essa base? Ou você quer aumentar? O que você quer fazer? Se aposentar com 40 anos? Olha, esses dias eu ouvi você perguntando... você fez essa pergunta para Isadora, né? Se depois de 20 anos de advocacia, como que ela se via daqui 10 anos? Qual que era a energia dela? E ela respondeu que se via advogando ainda e que gostaria de estar advogando. Então, eu espero ter esse amor pelo direito como a doutora Isadora tem, que ela advoga, né, há 20 anos. Ela é uma referência para nós do escritório e ela é uma referência para todos os advogados de Foz, eu acho, porque quase 90% dos advogados tiveram aula com ela.
Então, assim, ouvir ela falando isso anima a gente. Pelo menos me anima. Então, assim, não vou pensar em planos audaciosos. Eu quero ficar rica? Quero. Mas eu quero que daqui 10 anos eu esteja trabalhando, assim, com vontade, sabe? Trabalhando com alegria e não por necessidade. Porque eu acho que o trabalhar por necessidade é que desanima um pouco a gente. Então, eu quero estar trabalhando por vontade mesmo, por amor ao estudo, ao direito, enfim. E uma coisa que a gente tem, né, que a gente se mantém muitas vezes ativo por muito tempo, é porque todo dia você tem que estudar. Então, todo dia você está saindo da tua própria zona de conforto e tá assim... Porque quando chega um caso lá para você, você não tem uma fórmula pronta para resolver. Cada caso é um caso, já diz o ditado, né? E você se coloca... Hoje eu fui procurado para fazer um contrato. Né? Daí veio junto uma advogada, tal, ela falou, você é especialista em contrato? Eu falei, olha... E eu posso dizer para você que eu entendo muito de contrato, mas eu nunca fiz um contrato de leasing de aeronave. Eu vou ter que estudar para fazer um negócio. Então, depende do contrato que você tem, né? Com o passar dos anos e os estudos, você consegue ter uma noção boa. Mas falar para você que se você vai chegar com qualquer demanda para mim, eu vou ter a resposta pronta. E o advogado que faz isso, na minha opinião, está mentindo. Né? Porque se o cara tem uma resposta pronta ali, ele não estudou teu caso, ele vai fazer um negócio meio enlatado. Então, cada situação é muito peculiar. E é interessante porque eu fazia isso há 12 anos atrás, continuo fazendo e continuo tendo prazer em olhar e procurar os defeitos ali no processo. Às vezes, procurar uma saída que a pessoa não viu. E essa questão assim, de se automotivar, eu acho que o advogado, como profissional liberal, e a gente escolheu isso, né? Ficou muito claro, acho que todo mundo escolheu ser advogado. A gente não manda nada, eu já percebi isso, né? Que era uma demanda, assim, que a gente tem, cada um tem o seu ego, né? Não, vou mandar. Advogado não manda em ninguém, advogado pede, né? No máximo você pede com um pouco mais de ênfase ali, você consegue com um pouco mais de agilidade. Tanto que no final da petição a gente coloca, né? Nesses termos, pede deferimento, a gente só pede. A gente pede, mas muitas vezes o nome que está assinado embaixo da petição ali, ele já pede com um grauzinho extra de força. Né? Tem até um ditado, tem na verdade uma anedota lá do Rui Barbosa, que o cara chegou, pediu um parecer para ele, fez o parecer, assinou, falou tipo R$1 milhão. Falou, nossa, mas tudo isso tem 2 páginas. Daí ele rasgou a folha, tirou o nome dele e falou, toma, agora é de graça. Por quê? Porque quem estava assinando é que tinha o peso. Né? Então muitas vezes no direito tem isso, né? Só de saber que é aquele advogado, aquela advogada, você já sabe que já vem pedreira pela frente. Mas eu agradeço vocês, é sempre um prazer conversar com ambas. Vamos encaminhar para o nosso final aqui. Se quiserem deixar uma mensagenzinha de despedida para que a gente possa encerrar o nosso episódio de hoje, fiquem à vontade. Eu vou deixar uma mensagem aqui para o STF. Eu estou muito triste com eles, porque eles estão querendo revisar a tese da revisão da vida toda. Não façam isso. Tá bom. Por favor. Quem é o relator? O relator... Eu vi que estava, acho que em vista com o André Mendonça, se não me falha. Não, o último que votou foi o ministro Zanin, que votou ele votou no embargos. Por uma modulação, né? Por uma modulação de efeitos que é totalmente prejudicial para a sociedade, para os segurados do INSS, enfim. Votou para que seja fixada uma tese que tem um caráter econômico, na verdade. Não está analisando... Protegendo o governo. Exatamente, não está analisando o caráter social que pede, né? Vamos torcer, então, para que seja... Por favor, vamos subir uma hashtag para que o STF não mude a decisão da revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Sobe a hashtag, vai lá. E você, Eduardo? Deixa eu pensar numa mensagem, gente. Que dê tudo certo, a gente tá pertinho do Natal, já pode dar um Feliz Natal. Pô. Ai, gente, na atual fase da minha vida que eu tô, que é... estudar para o exame da ordem, eu deixo uma mensagem de incentivo para as pessoas que também estão estudando, não desistam. Boa. O próximo podcast ela já vai ser advogada já. Se Deus quiser, vamos lá. Então eu agradeço a todos que ficaram até agora aqui ouvindo a gente. Esse foi o nosso podcast Pode Resolver. E a gente volta semana que vem com mais um episódio. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente.